Em Solo Leveling, nós temos uma guerra entre os governantes e os monarcas, seres incrivelmente poderosos e destinados a se matar por toda a eternidade. Mas qual é o nível de poder desses monarcas? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer o primeiro vídeo de Solo Leveling aqui no canal. Lá no meu Instagram vocês pediram conteúdo de Solo Leveling e eu decidi trazer um top 10 dos monarcas mais fortes que a gente viu até então. Lembrando, esse top 10 aqui é a minha opinião. A gente não teve bem definido um ranking entre eles, então vai ficar aí meio nebuloso para algumas pessoas esse top 10. E por conta disso, se você não concordar com esse ranking, é só deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre quem é mais forte que quem, beleza? Dito isso, vamos logo ao décimo lugar. Em décimo nós temos o Monarca do Corpo de Ferro. Esse cara aqui ainda não demonstrou o seu total poder no manhwa, mas na novel a gente viu que ele acabou morrendo antes mesmo de enfrentar o Song Jinwoo, ou seja, ele acabou morrendo para o Thomas e as sombras do Song Jinwoo. Isso daí é um acontecimento um pouco diferente que acontece lá na novel, muito provavelmente no manhwa ele vai ter um upgrade de poder, mas ainda assim não deixa de ser um feito bem fraco. Não morrer para o Song Jinwoo sendo um monarca é realmente algo muito fraco se comparado aos outros, e por isso que ele está no nosso décimo lugar. Já em nono lugar nós temos o Legia, o rei dos gigantes. Esse cara aqui na realidade ele foi derrotado pelos governantes. Quando o Song Jinwoo já encontrou esse cara, ele estava preso e não foi por isso muito difícil derrotar esse cara, afinal ele estava todo selado. O Song Jinwoo até mesmo chegou a destruir uma das correntes que selava lá o seu braço, e com isso ele teve a oportunidade de tentar atacar o Song Jinwoo, mas mesmo porque ele estava todo selado, não foi nenhum problema para o Song Jinwoo acabar com esse cara, e por isso que ele está no nosso nono lugar. Em oitavo lugar nós temos o Baran, o rei dos demônios. Esse daqui foi um dos primeiros que o Song Jinwoo enfrentou, ou seja, ele não estava com o seu total poder, estava bem mais fraco do que a gente está vendo agora no manhwa, mas mesmo assim ele quase derrotou o Song Jinwoo. Se não tivesse uma interferência ali de um outro personagem, com certeza o Song Jinwoo não estaria aqui para contar mais a história. Por conta disso, por ele quase derrotar o nosso protagonista, ele está um pouco mais elevado nesse ranking, à frente desses outros dois monarcas que não tiveram tantos feitos assim. Então acho nada mais justo do que dar o oitavo lugar ao nosso querido Baran. Em sétimo lugar nós temos a Kerecha, a rainha dos insetos. Esse monarca lutou juntamente com outros dois contra o Song Jinwoo. Porém a diferença dela para os outros dois é que ela acabou sendo morta de forma muito rápida, antes mesmo do Song Jinwoo ter o seu upgrade de poder, demonstrando assim que com certeza ela é mais fraca do que os outros dois. Porém, originalmente ela era a rainha do Bero, e só isso daí já demonstra que ela não é pouca coisa não, porque o Bero é um dos soldados mais fortes do Song Jinwoo. E apesar dela não ter dado assim tanto trabalho, ela ainda tinha algumas armas que o Song Jinwoo conseguiu inibir, como por exemplo o veneno. Sendo assim, se ela enfrentasse um outro oponente, muito provavelmente ela daria mais trabalho, e por isso que ela está nesse posto do nosso top 10. Em sexto lugar nós temos o Fang, o rei das bestas. Esse cara aqui, juntamente com o monarca do gelo, conseguiu derrotar a princípio o Song Jinwoo. Ele praticamente matou o Song Jinwoo e depois ele recebeu um upgrade, e aí não teve jeito para o Fang, acabou sendo morto em apenas alguns golpes do nosso querido protagonista. Mas ainda assim, por eles terem conseguido derrotar a princípio o Song Jinwoo, ele com certeza é um dos monarcas mais poderosos que a gente tem. Além disso, ele também conseguiu lidar por um bom tempo com o pai do nosso protagonista. E esse cara não é fraco não, então com certeza isso daí é uma demonstração de poder muito grande. Eu na realidade queria ver um pouco mais dessa luta do Monarca do Gelo e o Monarca das Bestas contra o Song Jinwoo já um pouco mais forte, mas o Fang decidiu meter o pé porque ele sabia que não tinha jeito contra o nosso protagonista, e dessa forma acabou morrendo. Em quinto lugar nós temos o Arty, o rei do povo da neve. Esse daqui foi um monarca que conspirou para tentar matar o Song Jinwoo antes dele conseguir liberar todo o poder de Ashbar, e ele juntamente com o monarca lá das bestas que eu acabei de citar, ele conseguiu fazer isso. O que ele não esperava é que o nosso protagonista fosse tão overpower que ele praticamente voltasse dos mortos ainda mais poderoso. Porém, a gente percebeu que o seu gelo é realmente muito poderoso.
ele praticamente sozinho conseguiu congelar lá todo o exército do Song Jinwoo, sendo esse um poder realmente muito impressionante. Além disso, ele na batalha junto com o Fang demonstrou um poder de luta muito grande, capaz de derrotar a princípio o nosso Song Jinwoo. E por isso, por essa demonstração bem grande de poder, ele está no nosso quinto lugar. Em quarto lugar nós temos Yogomunti, o rei dos espectros. E bom, aqui a gente tem uma diferença da novel para o manhwa. Na novel ele já teria enfrentado o Song Jinwoo e teria perdido para o Song Jinwoo. Porém, ele realmente foi um dos personagens que deu mais trabalho para o nosso protagonista, quase conseguindo derrotar o nosso protagonista. Eu acredito que como no manhwa ele ainda não enfrentou o nosso protagonista, ele ainda tem algum tipo de upgrade de poder. Afinal, o Song Jinwoo ficou ainda mais forte, então também ele vai precisar ser bem forte para conseguir aguentar o nosso protagonista agora. E como na novel ele foi um dos caras que mais deu trabalho para o nosso protagonista, eu acho que ele merece estar em um ranking tão elevado do nosso top 10. Em terceiro lugar nós temos Ashborn, o rei dos mortos. Eu sei que você esperava que esse cara aqui estivesse em primeiro lugar e ele é realmente muito poderoso. Todos os outros monarcas aqui citados até então não daria nem pro cheiro contra o Ashborn. Se juntasse todos eles, muito provavelmente o Ashborn sairia vencedor. Para você ver a diferença de poder desse terceiro lugar para todos os outros que eu já citei aqui nesse ranking. Mas infelizmente ele ainda assim não é o mais forte de todos, porém talvez o com maior potencial. Afinal, o seu exército é praticamente ilimitado. Qualquer guerra que ele entre, ele tem a capacidade de aumentar cada vez mais o seu poder militar. Mas mesmo com todo esse potencial, ele não foi capaz de superar os outros dois dessa lista e por isso que ele está no nosso terceiro lugar. Em segundo lugar nós temos o Antares, o rei dos dragões. A gente já viu que os outros monarcas temem muito esse cara e respeitam muito o Antares. E não é para menos, ele é mais forte do que todos os outros juntos, com exceção aí do Ashborn, que realmente daria um trabalhinho pro Antares, mas ainda assim, ele em nível de poder ainda é superior ao Ashborn. Ele possui um exército também excepcional, com os dragões muito roubados mesmo, e o Ashborn ainda não foi capaz de superar esse exército do Antares. E eu acredito que ainda se fosse no X1, o Antares contra o Ashborn, eu acredito que o Antares ainda se sairia vencedor, e por isso que ele está no nosso segundo lugar e só não permaneceu no primeiro porque surgiu um novo personagem aí que é mais poderoso que ele. E em primeiríssimo lugar nós temos o nosso querido Song Jinwoo. E bom, a gente já sabe que ele vai superar o Antares em algum momento. O que muita gente não sabe é que ele também superou o Ashborn. Muita gente acreditava que o Ashborn era o mais forte e eu não acredito nisso. Por isso que o Song Jinwoo se tornou o mais forte de todos. E eu coloquei ele aqui nessa lista porque o seu poder é derivado do próprio Ashborn, ou seja, o seu poder é derivado de um monarca. E por isso que eu acho nada mais justo do que deixá-lo aqui nessa lista. Caso você não concorde comigo, é só desconsiderar o Song Jinwoo, porque o ranking continuará o mesmo. Mas falando um pouco mais sobre o nosso protagonista, ele vai continuar upando e continuar crescendo até se tornar mais forte do que todos os outros, superando o Ashborn e o Antares. E por isso que ele está no nosso primeiro lugar. E bom, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham curtido e se divertido nesse vídeo. E se você gostou mesmo, eu vou pedir para vocês se inscreverem nesse canal e darem um like, porque isso daí me ajuda e me ajuda demais. E também, é claro, se vocês não concordarem com esse top 10, é só deixar aqui a sua opinião nos comentários, que com certeza eu vou ler e discutir um pouco com vocês, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.